Capítulo 331 A qualidade surpreendente de Shadder. Após mergulhar na água, Caim percebeu que havia mais Pokémon do que ele imaginava. Slowpoke permaneceu perto de Caim enquanto Caim segurava algo na cabeça de Gyarados, que poderia ser um chifre ou algo semelhante, enquanto nadavam em direção ao fundo, onde ficava a colônia de Shadder. Ele ativou o sistema com todas as suas funções, escaneando os arredores. Ao se aproximarem do fundo lamacento onde viviam os Shadders, Caim descobriu algo especial. Dados surpreendentes surgiram diante dele. Asterisco asterisco Pokémon asterisco asterisco Shadder azul. Asterisco asterisco sexo asterisco asterisco masculino. Asterisco asterisco nível asterisco asterisco 5. Asterisco asterisco tipo asterisco asterisco água. Asterisco asterisco habilidade asterisco asterisco armadura de concha. Asterisco asterisco item segurado asterisco asterisco nenhum. Asterisco asterisco movimentos de ovo asterisco asterisco raio de boas, pulso d'água, anel aquático, tiro de lama. Asterisco asterisco movimentos básicos asterisco asterisco investida, pistola d'água, retirada. Asterisco asterisco movimentos aprendidos asterisco asterisco defesa de ferro. Asterisco asterisco movimentos TM asterisco asterisco nenhum. Um Shadder com qualidade de nível azul. Foi a primeira vez na vida que Caim viu um Pokémon selvagem com qualidade de nível azul. Permaneceu oculto debaixo d'água, sem emergir. Provavelmente foi devido ao seu baixo nível, e seus companheiros o protegeram instintivamente. Shadder olhou para o Slowpoke ao lado de Caim com curiosidade, seus grandes olhos brilhavam, como se estivesse pensando. Slowpoke, usando sua habilidade telepática, conectou-se com Caim para comunicar o que estava acontecendo. Slowpoke, é esse o Pokémon que você mencionou? Perguntou Caim. Sim, Slowpoke assentiu. Aquela atração especial entre espécies diferentes era única, embora não soubesse exatamente porquê. Com um nível tão baixo, capturar o Shadder não seria difícil, especialmente com a presença do Slowpoke, cujo charme invisível estava funcionando. Shadder, alheio ao que havia acontecido com seus companheiros, foi rapidamente capturado com uma Pokébola. Satisfeito, Caim retornou à margem onde os Shadders jaziam incapacitados. Ele ordenou que seus Pokémon os devolvessem à água. Ele havia alcançado seu objetivo perfeitamente. Embora o Shadder não fosse um Pokémon brilhante, sua qualidade era boa o suficiente para não precisar dessa característica. Talvez, se tivesse sorte, Slowpoke pudesse evoluir para um Nuzlocke e manter essa qualidade. O mais importante era que esse Shadder de qualidade azul tinha um valor extremamente alto, mesmo sendo um Pokémon comum. Ain chegou a considerar treinar Shadder até o nível alto, talvez até 50 ou 60, ensinando-lhe o golpe Shell Smash e depois evoluindo com uma Pedra da Água. Um Coaster desse nível poderia até ter poder suficiente para derrotar Pokémon do tipo Dragão. No entanto, essa ideia foi logo descartada. Treinar um Shadder fraco até o nível 60 exigiria tempo e recursos que Caim não podia disponibilizar no momento. Além disso, Caim já tinha Sneasel como seu Pokémon do tipo Gelo e as habilidades de Sneasel nesse tipo eram impressionantes. Eventualmente, ele também poderia ter poder suficiente para derrotar Pokémon do tipo Dragão, sem mencionar que, antes de evoluir, Shadder era apenas do tipo Água. Embora Coaster ganhasse o tipo Gelo ao evoluir, quem poderia garantir que sua habilidade nesse tipo seria forte? E se acabasse sendo um Coaster especializado em golpes do tipo Água? O que tornou Coaster verdadeiramente forte para Caim foi sua habilidade de se tornar um Pokémon do tipo Gelo após a evolução. Portanto, treinar esse Shadder não valia a pena, pois não oferecia nenhuma garantia. Era melhor guardá-lo para quando chegasse a hora de evoluir o Slowpoke. Talvez isso possa elevar as qualidades do Slowpoke a um nível extraordinário, fortalecendo assim um Pokémon que já é formidável. Ele guardou a Pokébola de Shadder em um bolso seguro e observou enquanto seu Pokémon devolvia todos os Shadders para a água. Após concluir tudo, Caim sentou-se para esperar um pouco até que Miyamoto, que estava treinando sozinho, retornasse. Ele não perguntou sobre os resultados de Caim. Como subordinado, ele sabia que não devia perguntar. Depois que Caim saqueou toda a colônia de Shadder, os Pokémon da área ficaram assustados, então não houve mais incidentes durante a busca pelos cartões de pontos. Além disso, Miyamoto não tinha muita habilidade com Pokémon do tipo Água, então ele não tentou capturar mais Pokémon. Depois de encontrarem todos os pontos marcados no fragmento do mapa, este perdeu grande parte de sua utilidade, restando apenas como referência para a área. Com as 7 cartas de pontos que Caim encontrou, ele somou um total de 27 pontos, o que o surpreendeu. Esses 27 pontos levaram Caim a um total de 100 pontos.
Miyamoto também recebeu uma boa quantidade de pontos. Se Caim precisasse de mais alguns pontos para garantir o primeiro lugar, ele poderia pedir todos os pontos de Miyamoto. Afinal, entre os melhores classificados, era possível trazer algumas pessoas extras da ilha de testes. Caim poderia garantir uma vaga para Miyamoto, e ele não teria objeções. Assim, embora os pontos estivessem em posse de Miyamoto, Caim os considerava seus por enquanto. A busca por cartões de pontos nas águas fez a manhã passar rapidamente. Então eles acenderam uma fogueira na praia para cozinhar. Após comerem enquanto caminhavam um pouco mais, Zopoki comunicou-se com Caim por telepatia. Mestre, agora consigo detectar a localização das coordenadas que deixei anteriormente. Posso usar teletransporte, embora transportar muitas pessoas consuma mais energia. A voz infantil de Zopoki ecoou na mente de Caim. Zopoki agora poderia usar teleporte. Os olhos de Caim brilharam. Após pensar por um instante, Caim ligou para Miyamoto. Sim, respondeu Miyamoto. Vamos nos separar por um tempo. Acho que procurar pontos juntos não é tão eficiente. É melhor nos separarmos e procurarmos fragmentos do mapa individualmente. Se encontrarmos alguém, lidemos com essa pessoa. O objetivo é coletar o máximo de pontos possível. Já que você recuperou parte de suas forças, pode optar por capturar Pokémon por conta própria. Miyamoto ficou surpreso. Livre para agir sozinho. Entendido. Mas quanto ao que estou carregando comigo? Não se preocupe. Esse veneno leva um mês para fazer efeito. Se você conseguir sair daí, não haverá problema. Se não conseguir, o antídoto não me servirá de nada. Caim compreendeu sua preocupação. Com isso esclarecido, não houve mais problemas. Separar-se para acumular pontos. Seria desnecessário inventar Veshor. Vou marcar você telepaticamente. Enquanto você permanecer na ilha e não estiver em um espaço especial, poderei encontrá-lo. Sim, vou ajudar o mestre a conseguir mais pontos. Asterisco asterisco fim do capítulo asterisco asterisco. Capítulo 332 Vingança contra Goldu. Compreendendo as intenções de Caim, Miyamoto não hesitou. Sua vida estava nas mãos de Caim, e ele não tinha intenção de traí-lo. Para ele, o potencial de Caim era bastante promissor. Se conseguisse o primeiro lugar na prova, segui-lo garantiria que ele fosse valorizado. Nesse ponto, tornar-se um oficial seria apenas o começo. Assim, Caim e Miyamoto seguiram caminhos diferentes, cada um indo em busca de pontos por conta própria. Dessa forma, a eficiência poderia aumentar, embora a segurança diminuísse consideravelmente. Quando Miyamoto desapareceu completamente na floresta, Caim reuniu todos os seus Pokémon. Vamos lá, Slowpoke, vamos verificar a situação por lá, disse Caim. Edom. A energia psíquica de Slowpoke começou a fluir intensamente. Devido à grande distância, ele precisava de mais tempo para determinar a localização e acumular energia psíquica suficiente para realizar o teleporte. Caim estendeu a mão, colocando-a nas costas de Slowpoke, simbolizando a pequena quantidade de poder psíquico que possuía como de seu Pokémon para minimizar o esforço necessário para o teleporte. Dessa vez, Slowpoke precisou de 10 segundos para se preparar. Com uma poderosa onda de energia psíquica, Caim e Slowpoke desapareceram do local. Quando Caim abriu os olhos novamente, a primeira coisa que fez foi soltar Mukrow e Sneasel para garantir a segurança deles antes de observar os arredores. Ele percebeu que estavam em uma caverna escura, cuja entrada era coberta por uma cachoeira. De fato, eles haviam retornado à caverna onde Caim capturou Slowpoke. Edon Tio. Slowpoke parecia exausto. Teletransportar-se por uma distância tão longa, carregando outra pessoa, quase esgotou toda a sua energia psíquica. Se não tivesse aquecido recentemente, provavelmente teria desmaiado imediatamente. Slowpoke, medite e recupere as energias, disse Caim enquanto lhe dava alguns Pokéblocos. Slowpoke assentiu com a cabeça e fechou os olhos para começar a meditar. Na verdade, exaurir completamente sua energia psíquica e depois treinar nesse estado ajudaria Slowpoke a aquecer mais rápido. Murkrow e Sneasel não se moveram, permanecendo alertas para proteger Slowpoke. Embora, teoricamente, não devesse haver nenhum Pokémon selvagem na área, eles agiram por instinto. Após esperar em silêncio por meia hora, Slowpoke terminou sua meditação e recuperou um pouco de energia. Tudo pronto, Slowpoke se recuperou. Vamos lá, disse Caim. Slowpoke lançou um último ar nostálgico para a caverna antes de usar seus poderes psíquicos para partir com Caim. Agora, Caim tinha certeza de que o lago próximo estava conectado ao rio que eles haviam seguido anteriormente. Lembram do Golduck que encontramos da última vez? Perguntou Caim a Mukrow e Slowpoke com um sorriso. Naquela época, Caim tinha acabado de capturar a Slowpoke.
Enquanto caminhavam ao longo do rio, eles acidentalmente entraram no território de um Guduk de nível 38, que emergiu da água para atacá-los. Eles só conseguiram escapar com vida graças ao Protect do Mukro e ao teleporte do Slowpoke. Naquela época, todos juraram voltar para se vingar. Agora que eles estavam de volta, era hora de cumprir aquela promessa. Mukro e Slowpoke também se lembravam daquele incidente, seus olhos brilhando com uma aura feroz. Naquela época, eles foram humilhados por estarem fracos. Agora, mais fortes, haviam retornado em busca de vingança. Embora Snazel não estivesse presente naquele momento, ao ver a determinação de seu treinador e companheiros de equipe, ele também ficou entusiasmado. Slowpoke, entre na água e encontre aquele Goldup. Se ainda estiver aqui, traga-o para a margem, disse Caim com um sorriso no rosto, mas um ar frio nos olhos. Ao ouvir as palavras de Caim, Slowpoke entrou na água para procurar Goldup. Com seu nível atual, não teria problemas em lidar com ele sozinho, mas Caim também queria que Mukro tivesse sua vingança. Não demorou muito para que uma figura azul emergisse da água, caindo na margem. Imediatamente depois, Slowpoke emergiu da água, flutuando acima da superfície com sua energia psíquica. Com uma expressão fria, Slowpoke olhou para o Golduck, que jazia na margem com uma expressão de pânico. Mukro voou até ele e o encarou com desdém, enquanto Snazel se aproximava, ansioso para participar da ação. Caim percebeu que Golduck mal havia mudado nos 3 meses que se passaram, enquanto Slowpoke e os outros haviam crescido tremendamente, tornando-se oponentes muito superiores. Embora Golduck provavelmente não tenha reconhecido Slowpoke e Mukro, eles se lembravam muito bem dele. Acabe com ele. Naquela época, ele era seu objetivo. Agora que você o ultrapassou, termine com isso rapidamente, ordenou Caim. Aquele Golduck já lhes havia causado tanto estresse no passado que, se não fosse pelo teleporte do Slowpoke, eles teriam sido derrotados. Em apenas 3 meses, eles reverteram completamente a situação. Isso significava que Golduck não havia melhorado. Não, ele havia crescido, mas a um ritmo muito mais lento. A diferença entre o progresso dele e o de Slowpoke e Mukro era enorme. O que fez a diferença? Ter um treinador. Os Pokémon selvagens precisam contar com o tempo e suas habilidades inatas para ficarem mais fortes, a menos que tenham uma oportunidade especial. Mas com um treinador que entende seus pontos fortes, um Pokémon pode evoluir a uma velocidade incrível. Golduck nem teve tempo de reagir antes de Mukro e Slowpoke o derrotarem. Snazel queria participar, mas Caim o impediu. Este Golduck representava um momento importante para Mukro e Slowpoke, então era melhor que eles o finalizassem sozinhos. Essa vitória reforçaria sua confiança e determinação. Após derrotar o Golduck, a confiança e o poder emanados de Mukro e Slowpoke tornaram-se ainda mais evidentes. Caim sorriu e libertou Grimer, permitindo que absorvesse os restos de Golduck. Enquanto Miyamoto estava presente, Caim não quisera revelar a natureza especial de Grimer e perdera muitas oportunidades. Mas agora, agindo separadamente, não havia motivo para escondê-la. Os 2 Grimer que ele comprou em Vermilion City, um de qualidade verde clara e o outro de qualidade verde, agora o verde claro havia atingido a qualidade verde, e o Grimer de qualidade verde estava prestes a evoluir para uma qualidade ainda maior, o que Caim esperava ver nos próximos dias. Quando isso acontecesse, ele precisaria avaliar quanto tempo e recursos seriam necessários para que Grimer atingisse um nível de qualidade superior. Asterisco asterisco fim do capítulo asterisco asterisco. Capítulo 333. Retorno à Caverna Ghastly. Na Ilha do Julgamento. O local onde Slowpoke foi capturado. Os níveis dos Pokémon selvagens aqui não são muito altos, já que a equipe Rocket tem limpado a área sistematicamente. Se os Pokémon ao redor das bases da equipe Rocket fossem de alto nível, como os participantes poderiam realizar seus testes? Depois de deixar Mukro e Slowpoke extravasarem um pouco, Caim perguntou: Slowpoke, você já se recuperou o suficiente? Consegue usar teleporte de novo? Slowpoke assentiu com a cabeça. Para curtas distâncias, teleporte não seria mais um problema, mas para usar teleporte por longas distâncias como antes, precisaria descansar a noite toda. Então vamos dar uma olhada na caverna de Ghastly. Acho que Aunter também gostaria de voltar para casa, disse Caim, sorrindo. Aunter, que estava escondido na sombra de Caim como guarda, ouviu as palavras de Caim e lentamente começou a aparecer, mostrando uma expressão nostálgica. Logo em seguida, graças ao poder de teleporte de Slowpoke, Caim e seus Pokémon desapareceram do local. Com um Slowpoke capaz de usar teleporte, mover-se pelas áreas onde ele havia deixado sua marca era como estar em casa. Eles podiam ir a qualquer lugar com facilidade.
Um piscar de olhos. Quando Caim abriu os olhos novamente, eles já estavam na entrada da caverna de Gasti. Desta vez, porém, Caim ficou surpreso, pois não foi o primeiro a chegar. Ao longe, na entrada da caverna, 3 pessoas comandavam seus Pokémon em um ataque à caverna. Um fluxo aparentemente interminável de gás jorrava de dentro, bloqueando a entrada e impedindo a entrada dos 3 intrusos. Mas, apesar de seus esforços, os Gastly não foram para os 3 treinadores devido ao seu baixo nível. Caim não agiu imediatamente. Haunter parecia um tanto inquieto, mas Caim o acalmou. Do ponto de vista de Caim, era claro que esses 3 eram participantes de um teste, mas entrar de imediato não seria sensato, já que parecia que eles estavam apenas avaliando a situação sem se comprometerem totalmente ainda. Caim parou porque sentiu o dispositivo de pontos em seu bolso começar a vibrar, apontando diretamente para o interior da caverna de Gasti. Não era de admirar que aqueles T's não tivessem recuado, mesmo depois de terem ficado retidos na entrada por tanto tempo. Caim não reconheceu nenhum dos 3, o que aumentou a probabilidade de que fizessem parte da equipe de Shendeiro fossem participantes independentes. Após avaliar a situação, Caim decidiu agir. Auntei, é hora de você voltar para casa com Ona. Cuide dos Pokémon daqueles T's, eles não passam de lixo, não são páreo para você. Slowpoke, controle aqueles T's com seus poderes psíquicos, ordenou Caim. Murkrow, vá com Auntei e certifique-se de que eles não escapem. Os 3 Pokémon não hesitaram por um segundo. Com a ajuda do teleporte do Slowpoke, eles apareceram no meio da batalha entre o Gastly e os Pokémon dos intrusos. Zezéu permaneceu ao lado de Caim, assumindo temporariamente o papel de guarda no lugar de Haunter. Na natureza, é sempre mais seguro ter um Pokémon observando atentamente. Num instante, os Pokémon dos intrusos foram completamente derrotados. Eles não eram páreo para Haunter e Murkrow, que estavam em um nível totalmente diferente. Embora os Gastly reconhecessem Haunter como sua forma evoluída, eles não o reconheceram imediatamente e mantiveram sua postura defensiva. Mas, percebendo que Haunter e Murkrow não os estavam atacando, permaneceram em suas posições, observando cautelosamente. Slowpoke, por outro lado, foi mais direto. Usou seus poderes psíquicos para controlar os T's intrusos, deixando-os incapazes de se mover ou emitir qualquer som, permitindo que Haunter e Murkrow derrotassem rapidamente seus Pokémon. Sem a orientação de seus treinadores, os Pokémon perdem pelo menos metade de sua capacidade de combate. Ancião Gasti, Caim trouxe Haunter de volta. O senhor poderia vir vê-lo, disse Caim enquanto caminhava calmamente em direção à entrada da caverna dos Gasti. Os 3 intrusos, ao verem Caim, tentaram gritar, mas o controle de Slowpoke os manteve completamente imobilizados, exceto por piscarem os olhos. Caim os ignorou e aproximou-se da multidão de Gasti. Fekeg. Haunter também gritou em direção à caverna. Aos poucos, os Gasti abriram um caminho. Um Gasti ancião flutuou lentamente para fora. Embora todos os Gasti parecessem iguais, Caim não pôde deixar de sentir que este tinha uma aura de velhice. Caim sorriu e disse: Ancião Gasti, já se passaram quase 3 meses. Trouxe Haunter de volta para vê-lo. Agora ele evoluiu de Gasti para Haunter. O velho Gasti reconheceu Caim imediatamente. Para ele, 3 meses era um período extremamente curto. Será que Haunter evoluiu em apenas 3 meses? Quando Haunter saiu de cena, ele mal podia ser considerado um Pokémon útil em batalha. Mas agora, o Gastly mais velho podia sentir a poderosa energia dentro de Haunter. Ele próprio já não era páreo para Haunter. Embora o Gastly mais velho reconhecesse Haunter, não pôde deixar de se surpreender com as grandes mudanças na aparência, no nível, no poder e até mesmo na capacidade. Será que um Pokémon pode realmente evoluir tanto sob a orientação de um treinador? O velho Gastly sentiu uma leve dúvida em seu coração. Em apenas 3 meses, em um período tão curto, ele atingiu esse nível. Caim, você é impressionante, disse o ancião Gastly por telepatia, sem conseguir encontrar palavras para descrever tal progresso e optando por simplesmente dizer impressionante. Ah, Haunter trabalhou muito. Eu apenas dei algumas orientações e ajudei um pouco. Todo o progresso dele se deve ao próprio esforço, respondeu Caim. O Gastly mais velho assentiu com a cabeça, claramente satisfeito com o progresso de Haunter sob os cuidados de Caim. Caim, o que o traz aqui desta vez? Tem havido muitos humanos na área ultimamente, e hoje, aqueles T's estão atacando a entrada da nossa caverna o dia todo, disse o ancião Gastly com sua voz endurecida. Não se preocupe, eu cuidarei desses T's. No entanto, há algo na caverna que pode estar causando esses distúrbios. Seria melhor removê-lo, ou mais humanos continuarão vindo.
Esses não são muito fortes, mas se alguém mais poderoso aparecer, sua casa poderá estar em perigo, explicou Caim. Antep também confirmou que sabia do que Caim estava falando. Ah, nesse caso, venha comigo, Caim. Somos amigos há algum tempo e confiamos em você, respondeu o Gastly mais velho sem demonstrar suspeita, especialmente com Alter apoiando Caim. Muito bem, deixe-me lidar com esses T's, e depois eu o seguirei, disse Caim. Zolpok, acabe com esses T's e certifique-se de que não haja nenhum vestígio. Tenho certeza de que o clã Gastly prefere não ser incomodado. Após ordenar a eliminação dos intrusos, Caim seguiu o Gastly mais velho para dentro da caverna com Alter e Mukro ao seu lado. Zolpok, assim que terminasse de se livrar dos corpos, se teletransportaria de volta para se juntar a Caim. Asterisco asterisco fim do capítulo asterisco asterisco. Capítulo 334 O Pilar de Pedra Negra. É um fragmento de mapa que se parece com isso. Se você o encontrar, apenas pegue, pois não me será útil. No entanto, se ficar aqui, continuará atraindo pessoas constantemente, disse Caim, mostrando o fragmento de mapa que já havia usado, dirigindo-se ao ancião Gast. Ah, então era isso. Apareceu de repente em nossa caverna, teleportou-se do nada e nunca soubemos para que servia. Eu não imaginava que fosse isso que atraía os humanos, respondeu o Gast mais velho. Após dizer isso, o Gast mais velho ordenou imediatamente que os outros Gast trouxessem o item. Como aquilo não lhe servia para nada e só trazia problemas desnecessários, decidiram entregá-lo a Caim. Após entrar, Ante começou a se comunicar com os outros Gast. Embora não o reconhecessem de imediato, depois de algumas palavras, perceberam que era o mesmo Ante com quem haviam brincado antes. Logo depois, um dos Gast lhe entregou o fragmento do mapa a Caim. Obrigado, Caim, por me ajudar a resolver mais um problema, disse o ancião Gast com um sorriso. Caim sorriu e acenou com a cabeça sem dizer nada. Este grupo de Gastly era onde Alter havia nascido e crescido. Não era uma comunidade comum de Pokémon selvagens que Caim pudesse simplesmente destruir sem consequências. Se tentasse, isso sem dúvida afetaria seu relacionamento com Alter de forma irreversível. Se tiver mais alguma coisa a dizer, Caim, fique à vontade. Você é um verdadeiro amigo do nosso grupo e, se pudermos ajudá-lo, não recusaremos, disse o ancião Gastly, percebendo a hesitação de Caim. Nesse caso, serei direto. Da última vez que estive aqui, vi o pilar de pedra no fundo da caverna que libera energia fantasmagórica constantemente. Embora eu ainda não consiga entender completamente, há algo de que preciso e talvez eu encontre lá. Ah, você quer dizer nosso pilar de energia fantasma? Disse o Gastly mais véu, hesitante. Aquele pilar estava intimamente ligado à sobrevivência de todo o grupo. Sem a energia do tipo fantasma que o pilar fornecia, como tantos Gastly poderiam sobreviver? Não se preocupe. Não pretendo explorar tudo o que a coluna esconde agora. Só preciso procurar algo específico que possa estar lá, explicou Caim. Nem mesmo Umbra, com toda a sua força, ousara explorar completamente o pilar. Caim sabia que sua própria força ainda não estava nesse nível. Seu principal objetivo era encontrar uma pele do crepúsculo de qualidade superior que permitisse a evolução de Mukrow. O Gastly mais velho já havia dado a Caim duas pedras do crepúsculo antes, embora não fossem da melhor qualidade. No entanto, as pedras do crepúsculo que apareceram aqui provavelmente se devem à energia liberada pela coluna. Se o pilar gerava pedras do crepúsculo de baixa qualidade, poderia haver uma de melhor qualidade dentro dele. Se não tivesse que enfrentar um oponente como Veshor, Caim provavelmente não estaria fazendo isso. Mas, se quisesse derrotar Veshor, precisaria de um pouco mais de poder. Se ele conseguisse encontrar uma pedra do crepúsculo de qualidade superior e Mukrow evoluísse, tudo seria diferente. Tio. Naquele momento, Aunter, após terminar de tocar, flutuou até Caim e também o encorajou. Aunter sabia por que Caim estava ali e confiava que ele não danificaria a coluna. A verdade era que os Gastly naquela caverna não conseguiam deter Caim, e Aunter, que conhecia bem a força de Caim, entendeu que ele estava sendo apenas educado. O véu Gastly olhou para Caim, depois para Aunter, e finalmente suspirou. Muito bem. Se essa criança também confia tanto em você e você já nos ajudou em mais de uma ocasião, recusar seria falta de educação. Embora o Gastly mais velho fosse mais velho, sua experiência permanecia intacta. Os outros Pokémon ao lado de Caim causaram uma forte impressão, especialmente o pequeno Pokémon rosa que, apesar de adorável, possuía um poder imenso que perturbava o Gastly mais velho. Se ele insistisse em não deixar Caim explorar, será que eles realmente conseguiriam impedi-lo? O véu Gastly achava que não.
Portanto, o melhor seria manter o bom relacionamento. Afinal, Aunter era um dos membros-chave da equipe de Caim. Seu grupo e Caim eram ligados como família, de certa forma. A caverna Gasti era tão complexa como sempre. Sob a orientação do Gasti mais velho, eles logo chegaram ao poço profundo repleto de energia fantasmagórica. No centro da enorme caverna havia um pilar de pedra com cerca de 2 metros de altura. Embora o local estivesse vazio, uma densa energia fantasmagórica fluía livremente. Às vezes, uma energia tão densa pode ser contraproducente se um Pokémon não tiver capacidade para absorvê-la. É isso que acontecia com os Gasti. Eles só conseguiam absorver a energia dispersa pela caverna, o que lhes permitia sobreviver e se desenvolver. Mas para Ante, isso já não era um problema. Atraído pela intensa energia fantasmagórica, ele disparou imediatamente para o centro da caverna. O velho Gasti só pôde sorrir impotente da entrada, incapaz de ir mais longe. Aí não sentiu nenhuma pressão. Só porque havia criado uma barreira psíquica que o protegia da energia fantasma. Ain aproximou-se lentamente da coluna, observando a energia púrpura que emanava de seu interior. Ele se lembrou de que Umbra certa vez usou o seu gingar para absorver toda a energia fantasma do pilar, quase aniquilando o grupo de Gasti. Agora, Aunte poderia fazer o mesmo. A energia da coluna era tão densa que Caim se convenceu de que não se tratava de uma coluna comum. Após algum tempo, Aunte, tendo absorvido energia suficiente, retornou calmamente para o lado de Caim. Embora Aunte fosse brincalhão, ele sempre se preocupava com as inquietações de Caim. Slowpoke, Murkrow, Snazel e Aunter estavam ao lado de Caim, observando a energia fantasmagórica roxa emanando do pilar. Será que isso é semelhante aos buracos negros que emitiam cristais de energia na ilha sem nome? Perguntou-se Caim de repente. A ilha sem nome tinha algo semelhante, embora lá os cristais se formassem devido a um rio subterrâneo, enquanto aqui era tudo energia pura. Lento, você consegue sentir alguma coisa dentro da coluna? Perguntou Caim. Slowpoke fechou os olhos, estendendo seu poder psíquico em direção ao pilar. Caim colocou a mão nas costas de Slowpoke, conectando sua energia psíquica limitada com a de Slowpoke. Dessa forma, o que Slowpoke viu, Caim também seria capaz de ver. Asterisco asterisco fim do capítulo asterisco asterisco. Capítulo 335. O Pokémon Misterioso. A coluna de pedra estava repleta de energia do tipo fantasma que entrava em conflito com a energia psíquica de Slowpoke, criando uma resistência considerável. Quanto mais fundo eles iam, maior a pressão, semelhante à sensação de mergulhar em águas profundas. Slowpoke, usando toda a sua força, mal conseguiu alcançar a base do pilar. De acordo com a varredura psíquica, havia um espaço maior abaixo do pilar, onde a energia do tipo fantasma estava quase completamente estagnada. Com essa quantidade de energia, se algum Pokémon do tipo fantasma vivesse ali, em cerca de 3 ou 4 anos ele poderia alcançar o nível de elite. Se absorvesse a energia ativamente, o tempo seria ainda menor. No entanto, apenas aqueles que conseguissem suportar essa concentração sobreviveriam. Para Pokémon como o Gasti, entrar naquela área seria como se afogar, e para Pokémon comuns do tipo fantasma, seria impossível sobreviver naquele espaço por muito tempo. Se um Pokémon que não seja do tipo fantasma permanecesse ali tempo suficiente, ele acabaria se transformando em um, embora não esteja claro em que tipo de Pokémon ele se transformaria. Quanto mais fundo vamos, mais estranho tudo fica. Será que Umbra não destruiu a coluna porque adivinhou o que havia embaixo? Ou será que existe algo mais escondido que eu ainda não consigo perceber? Pensou Caim. Caim acreditava que a segunda opção era mais provável. Se ele conseguisse detectar o espaço sob a coluna, não havia razão para que Umbra não soubesse disso. Devia haver algo mais escondido. Aunque, com seu nível de poder atual, você não deve ter problemas para absorver a energia que emana deste pilar. Fique aqui e absorva o máximo que puder, isso lhe trará muitos benefícios, disse Caim a Aunter. Aunter assentiu com um sorriso travesso e flutuou em direção à abertura de onde emanava a energia púrpura. A energia foi absorvida por Aunter sem causar a menor perturbação, como uma gota d'água se dissolvendo em um rio. No entanto, o sistema mostrou que a energia fantasma de Aunter havia crescido consideravelmente. Seu corpo começou a se expandir a uma taxa quase imperceptível. Ain decidiu continuar sua exploração e chamou Snazel e Murkrow de volta para suas Pokébolas, deixando apenas Slowpoke com ele. Slowpoke cria uma pequena barreira psíquica apenas grande o suficiente para nos proteger. E se a situação ficar complicada, esteja preparado para nos teletransportar de volta, e instruiu Caim seriamente. Slowpoke respondeu com um aceno firme de cabeça.
Caim colocou a mão nas costas de Slowpoke e ambos desapareceram instantaneamente do local. Ao chegar ao espaço subterrâneo sob a coluna, Caim percebeu que não estava completamente escuro como esperava. Nas paredes do local, pequenas luzes brilhavam suavemente como pérolas. Slowpoke criou uma barreira de energia psíquica ao redor deles, protegendo-os da densa energia do tipo fantasma. Caim e Slowpoke começaram a caminhar, mas a densidade da energia fazia com que cada passo parecesse uma travessia penosa por um pântano. Caim decidiu seguir em direção à parede do espaço, tentando investigar aos poucos. Um caminho que normalmente levaria apenas alguns segundos, levou quase 8 minutos. A essa altura, o rosto de Slowpoke estava visivelmente pálido, atingindo o limite de sua resistência. Pouco antes de recuar, Caim estendeu a mão e pegou um punhado de terra da parede. Eles desapareceram do espaço subterrâneo. Momentos após o desaparecimento deles, um som etéreo ecoou pelo espaço e uma figura escura apareceu no local onde Caim e Slowpoke estavam. Parecia estar examinando as marcas que Caim havia deixado na parede, mas nenhuma emoção pôde ser discernida no som. Caim, no entanto, desconhecia esse fato. Quando retornaram perto do pilar, haviam se passado cerca de 10 minutos desde que desceram. Slowpoke desabou no chão, exausto. O esforço de se mover em um espaço tão denso com energia do tipo fantasma o havia exaurido completamente. Aine rapidamente deu a Slowpoke alguns Pokéblocos para ajudá-lo a se recuperar e o encorajou a entrar em um estado meditativo para acelerar sua recuperação. Embora o espaço subterrâneo não parecesse grande, dada a velocidade de seus movimentos, Caine sabia que não seria possível explorá-lo completamente em apenas uma ou duas visitas. Felizmente, eles não haviam encontrado nenhum Pokémon extremamente forte. Ante continuou absorvendo a energia da coluna, indiferente ao que acontecia abaixo. Nos 10 minutos que se passaram, Ante apresentou uma mudança visível. Ele havia se expandido. Aine ignorou Ante por um instante e olhou para a terra negra em sua mão. Esse solo. Os olhos de Caim se estreitaram, surpreso com o que havia descoberto. Asterisco asterisco fim do capítulo asterisco asterisco. Capítulo 336. Aparição do Pokémon misterioso. Asterisco asterisco nome asterisco asterisco solo desconhecido. Asterisco asterisco função asterisco asterisco um dos materiais utilizados na formação da Pedra do Crepúsculo. Ain olhou com espanto para a terra negra em suas mãos. Ao toque, parecia ligeiramente macia, não muito diferente da lama comum, exceto por ser um pouco mais úmida. Mas será que esse solo era realmente um dos materiais usados para criar uma Pedra do Crepúsculo? No espaço abaixo daquele pilar de pedra, quanta dessa terra pode estar incorporada nas paredes? Será que esse solo sempre foi assim, ou talvez a densa energia fantasmagórica presente há tanto tempo o tenha transformado? Aine inclinou-se para a ideia de que o solo havia absorvido a energia do tipo fantasma ao longo do tempo, tornando-se o que era agora. Isso também poderia explicar por que, nessa caverna de Gastly, o antigo Gastly conseguiu descobrir a Pedra do Crepúsculo. Ele apertou a terra em sua mão, que logo se compactou em um único bloco. Se eu compactar essa terra e colocá-la na abertura desta coluna de pedra, ela se transformará em uma pedra do crepúsculo depois de algum tempo? Murmurou Caim, curioso. Parecia possível, mas ele não tinha ideia de quanto tempo levaria. As paredes daquela caverna estão cobertas com esse solo. Será que já se formaram algumas pedras do crepúsculo? Com esse pensamento, Caim sentiu uma onda de entusiasmo. Quantas pedras do crepúsculo poderiam existir? Ele ficaria rico. Se não fosse pelo Slowpoke precisar recuperar energia, Caim teria voltado correndo. Controlando a empolgação, Caim voltou o celular para Ante, que estava absorvendo energia. Ante, que já era bastante grande, agora parecia ainda maior. Caim franziu lentamente a testa. Às vezes, mais energia nem sempre é uma coisa boa. Como Gendar absorveu aquela energia naquela época, e parecia que ele não havia sido afetado da mesma forma. Ante, diminua a velocidade com que você absorve energia. Tente comprimi-la o máximo possível. No momento, tudo o que você está conseguindo é aumentar de tamanho sem nenhum outro benefício, disse Caim a Ante. Ao ouvir as palavras de Caim, Ante abriu os olhos imediatamente. Ele olhou para sua forma atual e, de fato, seu corpo havia crescido consideravelmente. Anteriormente, Ante estava completamente imerso no prazer do rápido aumento de energia alheio às suas mudanças físicas. Com o aviso de Caim, Anter parou de absorver energia intencionalmente e começou a comprimi-la dentro de seu corpo. Inicialmente, comprimir a energia não foi fácil. Lentamente, ele comprimiu a energia do tipo fantasma dentro de seu corpo, como se estivesse tentando comprimir um gás em um líquido.
Embora seu poder atual não lhe permitisse comprimir a energia a esse ponto, ele conseguiu reduzir os espaços entre as partículas de energia. Gradualmente, Aunter começou a controlar a velocidade com que seu corpo crescia e, após meia hora, seu tamanho se estabilizou. Mesmo absorvendo mais energia, ele não continuou crescendo. Após mais meia hora, o corpo de Aunter começou a encolher ligeiramente. A energia dentro dele estava agora sendo comprimida e, ao absorver mais, não causava mais aumento de tamanho. Cain observou atentamente as mudanças em Aunter. Ele notou que o corpo de Aunter, antes desfocado devido ao seu tamanho, agora estava se tornando mais sólido, como se estivesse se transformando em algo tangível. Se ele mantiver esse ritmo de mudanças, em alguns meses, Aunter poderá evoluir para Jindar, pensou Caim, observando a transformação de Aunter. Ele não estava errado, o corpo de Aunter estava começando a ficar mais sólido, mostrando os sinais de evolução para Jindar. No entanto, nesse ritmo atual, seriam necessários vários meses de absorção e compressão contínuos para que isso acontecesse. Após uma hora, Zolpok abriu os olhos, despertando de sua meditação. Como você está se sentindo, Zolpok? Já recuperou energia suficiente? Perguntou Caim, vendo Zolpok despertar. Edom. Se for assim, vamos descer. Desta vez, vamos nos teletransportar diretamente para a parede, disse Caim. Na primeira vez que usaram o teleporte, miraram numa área geral, mas agora conheciam melhor o local e podiam mover-se diretamente para a parede. Como um lampejo de poder psíquico, Caim e Zolpok desapareceram ao lado do pilar de pedra. Aunter, ocupado em concentrar suas energias, observou-os partir. Eles apareceram junto à parede da caverna e desta vez Caim não explorou mais a fundo. Tirou uma pá do seu anel e começou a cavar diretamente na parede. Uma pia de terra preta começou a se acumular lentamente a seus pés. No entanto, após cavar cerca de 5 centímetros de profundidade, a parede de terra começou a endurecer, dificultando o avanço. Às vezes, enquanto cavava, ele só conseguia extrair pequenos fragmentos de rocha. Longe de estar frustrado, Caim sentiu-se ainda mais entusiasmado. Este solo já solidificou, o que significa que as camadas mais profundas provavelmente estão se transformando em pedras do crepúsculo, pensou Caim. Mas, devido à dureza da parede, cada golpe da pá ecoava mais alto. Por fim, o som era como se ele estivesse batendo em uma pedra. Tchim! Um som claro e nítido emanou da ponta da pá, e Caim se alegrou. Ele tinha encontrado uma pedra. Tomara que fosse uma pedra do crepúsculo. Ele golpeou a pá com toda a sua força, e desta vez o som confirmou que ele realmente havia atingido uma pedra. Edom. Zolpok puxou as calças de Caim, tendo notado algo estranho. Zolpok, espere mais um pouco. Eu só preciso de uma pedra do crepúsculo para completar nosso objetivo, disse Caim, sem saber o verdadeiro motivo do aviso de Zolpok. Zolpok, para conservar energia, não usou telepatia, então Caim interpretou mal a situação. Krakar. Com mais um golpe de pá, surgiu uma faísca e uma pedra do tamanho da palma da sua mão caiu no chão. Com reflexos rápidos, Caim o apanhou com a mão. A rocha não era muito lisa e até mesmo a parte quebrada tinha bordas afiadas, dando a Caim a sensação de estar segurando uma lâmina. Isso. De repente, um som surgiu atrás de Caim. Num instante, Caim congelou, sentindo como se algo tivesse aparecido diretamente atrás dele, como se tivesse atravessado a barreira psíquica de Zolpok sem causar qualquer alteração. O que estava acontecendo? Era isso que Zolpok tentara lhe alertar. Caim percebeu tarde demais. Após esperar alguns segundos, o ataque que ele antecipava não veio. Lentamente, Caim se virou. Ele viu dois olhos. Eles emitiam uma suave luz vermelha, observando Caim com curiosidade. Asterisco asterisco fim do capítulo asterisco asterisco. Capítulo 337. O que você é? Instintivamente, ele usou o sistema para analisar os dados do Pokémon à sua frente. Asterisco asterisco Pokémon asterisco asterisco Miss Magius azul escuro. Asterisco asterisco sexo asterisco asterisco feminino. Asterisco asterisco nível asterisco asterisco 64. Asterisco asterisco tipo asterisco asterisco fantasma. Asterisco asterisco habilidade asterisco asterisco levitar. Asterisco asterisco item equipado asterisco asterisco pedra do crepúsculo. Asterisco asterisco movimentos de ovo asterisco asterisco laço do destino, aprisionar, sala das maravilhas, maldição, troca de habilidades. Asterisco asterisco movimentos básicos asterisco asterisco rosnar, ona psíquica, rancor, assustar, raio confuso, o ar maligno, maldição, raio psíquico, divisão da dor, retaliação,
bola sombria, canção da perdição, gema do poder, fogo místico, força fantasma, canto da sorte, flor mágica. Asterisco asterisco movimentos aprendidos asterisco asterisco nenhum. Asterisco asterisco movimentos temem asterisco asterisco nenhum. Isto pensou Caim enquanto analisava os dados deste Misnagios. Por dentro, sentia como se uma debandada de touros estivesse atravessando sua mente. Por que esse Misnagios de nível 64 apareceu aqui? Será que Umbro descobriu da última vez que esteve aqui? Caim estava numa situação desesperadora, sem qualquer chance de resistir a ela. Mesmo que Slowpoke pudesse usar teleporte, não teria utilidade alguma contra essa Misnagios. Por exemplo, Mismagius entrou no campo de energia de Slowpoke sem fazer o menor ruído. Talvez Slowpoke tivesse pressentido algo e por isso puxou as calças, mas não conseguiu se defender. O que significava um Mismagius de nível 64 com qualidade azul escura. Em sua vida anterior, Cain havia sido um treinador quase de elite, então ele sabia disso muito bem. O sistema de níveis era, na verdade, um método de classificação que Cain havia desenvolvido para si mesmo. No mundo Pokémon, existem instrumentos capazes de medir níveis, mas a maioria das pessoas não se preocupa em verificar os níveis de seus Pokémon. Em vez disso, eles julgam a força de um Pokémon por sua presença e aparência, mas Caim, graças ao seu sistema, conseguia ver os níveis de forma mais direta. Um Pokémon de nível 64 já estava na faixa inicial de nível de Elite, a apenas um passo do nível médio de Elite. Um Pokémon acima do nível 30 poderia conceder ao seu treinador o status de capitão na equipe Rocket, o nível atual de Caim. Não estamos falando de um único Pokémon, mas de 5 ou 6 Pokémon nesse nível, o que define a força de um capitão. Quando os Pokémon atingem o nível 40, o treinador geralmente ascende ao posto de oficial na equipe Rocket. Naturalmente, quanto maior o nível de um Pokémon, mais difícil é subir de nível e maior a diferença entre os níveis. Mas não é apenas o nível que importa, a qualidade de um Pokémon também é levada em consideração. Um Pokémon de nível 50 é considerado de nível quase elite, e em sua vida anterior, Caim alcançou esse nível com 5 Pokémon, o que o qualifica como um treinador de nível quase elite. A partir do nível 50, a taxa de crescimento diminui ainda mais e, no nível 59, um ponto de virada é atingido. Caim não sabia exatamente o que acontecia nesse ponto, mas tinha ouvido alguns treinadores de elite comentarem sobre isso. Ele acreditava que isso estava relacionado à qualidade do Pokémon. Essa era a teoria pessoal dele, mas ele precisaria atingir esse nível por si mesmo para confirmá-la. Por essa razão, embora houvesse muitos treinadores quase de elite na equipe Rocket, treinadores de nível de elite eram raros. Um Pokémon que atingisse o nível 60 já era considerado um Pokémon de elite. Essa faixa de nível 60 se aplicava a Pokémon com aptidão acima do azul claro. Mesmo sendo o nível mais baixo de Pokémon de Elite, a diferença entre estes e os Pokémon de nível quase Elite era significativa. A cada 10 níveis, o poder de um Pokémon mudava significativamente. Nos níveis mais baixos, essas diferenças não eram tão perceptíveis, mas a partir do nível 60, a diferença tornou-se cada vez mais acentuada. Portanto, esse Mismagius que apareceu no campo de energia do Slowpoke, no nível 64, era sem dúvida um Pokémon de nível de Elite. Especificamente, um Pokémon inicial de nível de Elite. Mas mesmo que fosse no nível inicial, Caim não teve escolha a não ser se submeter a isso. Caim não disse nada, muito tenso, segurando o fragmento da Pedra do Crepúsculo na mão enquanto olhava para o Mismagius à sua frente. Por sua vez, Mismagius não fez nada, apenas observou Caim com curiosidade nos olhos. E assim, ficaram se encarando por 5 minutos sem se mexerem. Eles poderiam ter continuado assim, mas naquele momento, Slowpoke não aguentou mais. A energia psíquica dentro dele estava quase esgotada, e o campo de energia não podia mais ser mantido. Ele queria usar o teletransporte, mas percebeu que a presença de Mismagius o impedia de sentir as coordenadas que havia marcado anteriormente. Sem outra opção, Slowpoke direcionou sua energia restante para o campo de energia, incluindo-o para minimizar o consumo. Caim percebeu as ações de Slowpoke, mas não tinha solução. Essa mesma Giles é estranha, pensou Caim depois de 5 minutos encarando-a. É como se ela não tivesse inteligência avançada. Porque nos olhos de Mesma Giles, Caim não via nada. Seus olhos eram calmos como a água, mostrando apenas curiosidade e um leve toque de alivio. Alivio. É, Mesma Giles, olá, disse Caim finalmente. Se ele não falasse logo, assim que o campo de energia de Slowpoke desaparecesse, eles não seriam capazes de suportar a intensa energia fantasma no ar. Miss Tio, respondeu Miss Magius com uma voz etérea.
Eles não conseguiam se comunicar. Slowpoke, você ainda consegue usar a telepatia? Ao ouvir isso, Slowpoke encolheu ainda mais o campo de energia e Caim teve que se agachar para permanecer dentro dele. Finalmente, com grande esforço, Slowpoke conseguiu se conectar telepaticamente com Miss Magius. Diga a ela que, se o campo de energia cair, nós morreremos. Pergunte se ela tem alguma solução, disse Caim. Os olhos de Slowpoke brilharam com uma leve luz azul e, após compreender a mensagem, Miss Magius sorriu de alegria. Seus olhos brilharam com uma luz vermelha e o campo de energia de Slowpoke se expandiu repentinamente. Ao ver o campo ampliado, Slowpoke, exausto, caiu no chão, respirando com dificuldade. Caim rapidamente pegou alguns Pokéblocos de seu depósito para dar a Slowpoke. Mas, quando ele estava prestes a alimentá-lo, os Pokéblocos desapareceram de suas mãos e apareceram repentinamente diante de Miss Magius. Ela os controlava com seus poderes psíquicos, fazendo-os flutuar enquanto os observava com curiosidade, como se estivesse brincando. Sem outra opção, Caim pegou mais Pokéblocos e, aproveitando a distração de Miss Magius, os deu para Slowpoke. Se quisessem escapar, precisariam do movimento teleporte do Slowpoke. É claro que, primeiro, eles teriam que lidar com essa Miss Magius. Caim sentiu-se sobrecarregado. Miss Magius, você consegue usar telepatia? Tipo o que o Slowpoke acabou de fazer? Perguntou Caim cautelosamente. Para ajudá-la a entender, Slowpoke fez uma demonstração. Após compreender, os olhos de Miss Magius brilharam com um lampejo vermelho. Na mente de Caim surgiu uma voz infantil. O que você está? Asterisco asterisco fim do capítulo asterisco asterisco. Capítulo 338. Mente pura. Se fosse uma conversa normal, claramente esse seria o tipo de comentário que mataria o assunto logo de início. Caim ficou ligeiramente surpreso, mas não deu muita importância. Pelo tom de voz dela, ele pôde deduzir que aquele Pokémon chamado Miss Magius parecia bastante jovem. É provável que seu intelecto seja o de uma criança pequena. Eu sou humano. Meu nome é Caim, respondeu Caim com uma leve tosse, tentando amenizar o constrangimento. Humano. Caim. Então, o que sou eu? Perguntou Miss Magius telepaticamente, embora de forma um tanto desagitada. Você é o Miss Magius, um tipo de Pokémon. Como aquele ao meu lado, ele é um Slowpoke, explicou Caim lentamente. Miss Magius. Slowpoke. Pokémon. Miss Magius murmurou, claramente nunca tendo ouvido esses termos antes. Eu sou um Pokémon. Eu sou um Pokémon. A comunicação telepática de Miss Magius tornou-se mais fluente. Embora sua idade não parecesse curta comparada à longa expectativa de vida de uma Miss Magius, ela ainda era uma criança. E, como Caim mencionou, em um lugar tão saturado de energia do tipo fantasma, até mesmo no Slowpoke poderia atingir o nível de um Pokémon de elite em apenas alguns anos. Este Miss Magius claramente já estava aqui há muito tempo, tendo se tornado um Pokémon de nível de elite. Sim, você era um Pokémon. Que divertido. Que divertido. Eu sou um Pokémon. Então, o que são essas coisas? Perguntou Miss Nagios enquanto brincava com os Pokéblocos que flutuavam ao seu redor. São Pokéblocos, um tipo de comida, como aqueles que acabei de dar para o Slowpoke. A mente de Miss Magius parecia tão inocente que Caim gradualmente deixou de sentir medo. Comida. O que é isso? É divertido. Miss Magius empinou a cabeça, curiosa. Bom, comer é colocar coisas na boca, assim, disse Caim, mostrando a Miss Magius como comer. Imitando Caim, Miss Magius levou lentamente um dos pokéblocos flutuantes à boca como se nunca tivesse comido antes. Começou a mastigá-lo devagar, depois acelerou o ritmo e finalmente engoliu o pokébloco de uma só vez. Comer. Comer é divertido. É delicioso. Miss Magius parecia muito feliz, girando em círculos ao redor de Caim. Provavelmente essa foi a primeira vez que ela comeu alguma coisa, o que explica porque ela nem sabia o que significava comer. Parece que essa mesma Giles permaneceu aqui desde o seu nascimento, sem nunca ter partido. Aqui, com a abundância de energia do tipo fantasma, Mesma Giles não precisava de comida para crescer tanto. Terere, Mesma Giles é a evolução de Miss Dravus. Se não me engano, ela também precisa de uma pedra do crepúsculo para evoluir. Isso significa que ela evoluiu graças à pedra do crepúsculo presente neste lugar. A presença de Miss Magius aqui provavelmente não teve um grande impacto no meio ambiente, já que a densa energia do tipo fantasma não era algo que ela pudesse gerar. Ela era apenas mais uma beneficiária deste lugar. Mas como ela sobreviveu aqui quando era jovem? As perguntas de Caim aumentavam cada vez mais. Por que uma Miss Magius estava vivendo aqui?
Com seu nível de maturidade mental, era provável que ela nunca tivesse saído desta caverna. Então, como ela sobreviveu quando era menor? Como essa caverna se formou? Mesmo um Pokémon de elite como Mismagius foi apenas um dos seus beneficiários. Que tipo de lugar era esse? Será que a equipe Rocket descobriu essa ilha de testes por acaso? A alta qualidade dos Pokémon na ilha de treinamento também estava relacionada a esse local. Que ligação havia entre isso e o estranho espaço na ilha sem nome? Uma verdade foi confirmada: quanto mais você sabe, mais perguntas surgem. Caim não tinha poder para investigar essas questões por enquanto. Mismagius sozinho poderia facilmente esmagá-lo. Após comer o primeiro Pokédoco, Mismagius rapidamente devorou os outros que flutuavam ao seu redor. Mas quando restavam apenas duas, ela parou de repente. O que houve? Caim olhou para ela com curiosidade. Antes, Caim havia pensado que, se Mismagius ficasse sem Pokébocos, ele poderia oferecer mais em troca de deixá-los ir. Comer é divertido. Delicioso. Mas só tem um pouco, melhor guardar um pouco para depois, disse Mismagius com uma voz adorável. Embora ela ainda não dominasse muito bem o idioma, Caim entendeu o que ela queria dizer. Ela estava guardando um pouco para depois, com medo de que acabasse. Nesse pequeno espaço, ela suportou a solidão, sem nunca sair. E sua mente era tão pura que ela não havia considerado que Caim poderia lhe dar mais Pokédocos se ela pedisse, embora ela tivesse o poder de fazê-lo. Ou talvez ela simplesmente não tivesse pensado nessa possibilidade. Ao ouvir isso, Caim sorriu. De repente, ele deixou de ver Miss Magius como algo assustador, mesmo sendo ela do tipo fantasma, mesmo estando no nível 64, mesmo podendo derrotá-lo facilmente. Tudo indicava a inocência desse Miss Magius. Não se preocupe, você pode comê-los. Eu tenho mais, muito mais, disse Caim, tirando mais Pokébocos de seu depósito. Mas desta vez, não eram os de Slowpoke, eram os que ele havia feito especialmente para Onte. Como ambos eram do tipo fantasma, os Pokébocos de Aonte deveriam ser ainda mais atraentes para Mismagius. Ao ver os novos Pokédocos, seus olhos brilharam como luz crescentes, e ela rapidamente devorou os dois pedaços restantes, mastigando-os com uma alegria que ecoou no ar como uma bela melodia. A risada de Miss Magius ecoou pelo ar, tão pura e bela quanto a sua essência. A propósito, Miss Magius, você já viu uma pedra como esta? Aine retirou o fragmento da pedra do crepúsculo que estava segurando. Com o susto anterior, ele não tivera tempo de analisá-lo. Asterisco asterisco nome asterisco asterisco pedra do crepúsculo bruto. Asterisco asterisco qualidade e asterisco asterisco superior. Asterisco asterisco função asterisco asterisco pode fazer com que um Pokémon evolua e aprimore significativamente suas habilidades. Asterisco asterisco descrição asterisco asterisco uma pedra misteriosa que permite que certos Pokémon evoluam, tão escura quanto a noite. Era de fato uma pedra do crepúsculo e de qualidade superior. Caim sorriu para si mesmo. Embora não fosse de qualidade suprema, uma pedra do crepúsculo de qualidade superior ainda poderia dar a Murkrow uma chance de atingir a qualidade azul clara. Se Murkrow tivesse usado cristais de energia para melhorar sua qualidade para verde escuro antes de usá-lo, a probabilidade seria ainda maior. 1. Mismagius usou para a pedra negra na mão de Caim. De seu próprio espaço alternativo, ela retirou uma pedra quase idêntica, mas com um brilho estranho. Asterisco asterisco fim do capítulo asterisco asterisco. Capítulo 339 O Homem Estranho. Ao ver a pedra do crepúsculo que Mismagius retirou, as pupilas de Caim se contraíram repentinamente. Embora ainda não tivesse recebido confirmação do sistema, Caim tinha 90% de certeza de que aquela pedra do crepúsculo era de qualidade suprema. A qualidade suprema é o nível mais alto em pedras evolutivas, e elas são extremamente raras, tão raras que muitas pessoas ricas não conseguiriam obter uma mesmo que tivessem todo o dinheiro do mundo. Quando Caim pediu ajuda a Steven anteriormente, ele disse que poderia conseguir uma pedra do crepúsculo de qualidade superior, mas uma de qualidade suprema não era uma questão de dinheiro, simplesmente não havia pedras de evolução dessa qualidade no mercado. Asterisco asterisco nome asterisco asterisco pedra do crepúsculo. Asterisco asterisco qualidade asterisco asterisco supremo. Asterisco asterisco utilização asterisco asterisco permite a evolução de Pokémon e melhora significativamente suas características. Asterisco asterisco descrição asterisco asterisco uma pedra mágica capaz de evoluir certos Pokémon, tão escura quanto a noite. Será possível que essa pedra do crepúsculo fosse a mesma que Mismagius carregava consigo? Uma pedra de qualidade suprema. É possível.
Caim tomou a Pedra do Crepúsculo das mãos de Mismagius, incrédulo. Será que ele realmente conseguiu uma pedra de evolução de qualidade suprema com apenas alguns Pokéblocs de alta qualidade? Se alguém soubesse que era possível trocar uma Pedra do Crepúsculo de qualidade superior por alguns Pokéblocs, certamente todos aceitariam a oferta. Visage usou com um pouco de nostalgia para a Pedra do Crepúsculo nas mãos de Caim e depois para os mais de 20 Pokéblocs flutuando ao seu redor. No fim, ela sentiu que valeu a pena. E assim, a Pedra do Crepúsculo que acompanhou Mismagius por tanto tempo acabou nas mãos de Caim. Como se temesse que Mismagius mudasse de ideia, Caim guardou rapidamente a Pedra do Crepúsculo de qualidade suprema. Ao mesmo tempo, ele não conseguia conter a empolgação. Se Muka usasse essa Pedra do Crepúsculo de qualidade suprema para evoluir, Caim tinha certeza de que ele alcançaria o nível azul claro. Mismagius, você tem mais dessas Pedras do Crepúsculo? Perguntou Caim novamente. Embora soubesse o quão raro era encontrar pedras evolutivas de qualidade suprema, Mismagius estava ali há muito tempo e naquele lugar repleto de pedras evolutivas. Quem sabe o que mais poderia haver? Ao ouvir a pergunta de Caim, Mismagius olhou para ele, assentiu com a cabeça a princípio e depois balançou-a negativamente. Um tanto confuso, Caim ouviu a voz de Mismagius ecoar em sua mente: Pedra do Crepúsculo. Sim. Mismagius, nada de negociações. Ao que parecia, Mismagius ainda tinha mais pedras do crepúsculo, embora não estivesse claro se eram de qualidade superior. No entanto, ela não queria trocá-los. Embora Mismagius tivesse uma mentalidade infantil, ela ainda possuía a capacidade de fazer julgamentos básicos. Por mais deliciosos que fossem os Pokéblocs de Caim, eles não se comparavam ao valor das pedras do crepúsculo que Mismagius havia guardado. Caim não a pressionou. Conseguir uma pedra do crepúsculo de qualidade suprema já havia superado suas expectativas. Mismagius, temos que ir. Pode nos deixar partir. Após algum tempo de comunicação entre Caim e Mismagius, Zolpok recuperou parte de seu poder psíquico. Embora ainda não estivesse em sua força total, ele podia usar teleporte. O problema era que Mismagius estava bloqueando as coordenadas espaciais de Slowpoke, impedindo-os de sair. Ir embora. Caim, para onde? Mismagius, que estava comendo, parou imediatamente, com os olhos vermelhos fixos em Caim. De repente, uma intensa pressão de nível de elite emanou de Mismagius. Essa pressão comprovou que Mismagius era de fato um Pokémon de nível de elite. Ei, Mismagius, eu sou uma pessoa do mundo exterior, então preciso voltar. A energia daqui não nos permite sobreviver. Caim tossiu e explicou cuidadosamente. Ao ouvir suas palavras, Mismagius cessou sua presença intimidadora, permitindo que Caim respirasse aliviado. Estar tão perto de um Pokémon de nível de elite foi uma experiência muito impressionante. Sei, do mundo exterior. Cá fora. Mismagius repetiu, murmurando para si mesmo. Percebendo a ignorância dela em relação ao mundo, Slowpoke, que havia recuperado parte de seu poder psíquico, conectou telepaticamente a mente de Mismagius à sua própria. Embora Mismagius não fosse um Pokémon do tipo psíquico, ela podia usar energia psíquica. Além disso, depois de ver Slowpoke usar telepatia uma vez, Mismagius também aprendeu a usá-la. Slowpoke rapidamente mostrou a Mismagius o mundo exterior a partir de sua própria perspectiva e explicou como ele via Caim e os outros Pokémon. Mismagius parecia estar descobrindo um mundo completamente novo, seus olhos vermelhos brilhando de curiosidade e entusiasmo. Claramente, era a primeira vez que ela entendia que, além daquele lugar sombrio, existia um mundo tão belo. Ela queria sair. Caim, eu quero ir. Leve-me. Após se comunicar telepaticamente com o Slowpoke, a capacidade de Mismagius de se expressar melhorou significativamente e agora ela conseguia formar frases simples. Ao ouvir isso, Caim não pôde evitar sentir-se tentado. Foi uma verdadeira tentação. Um Pokémon de nível de elite. Mesmo que ele não a capturasse para batalhas, o simples fato de tê-la em exibição, como aconteceu com Topius, já seria uma grande vantagem. No entanto, haveria um problema se ele eliminasse Mismagius. Os 3 treinadores de elite alocados na base da equipe Rocket na IA. Um Brave Bay, além da última que Caim ainda não tinha visto. O que Caim não sabia era que, além desses 2, havia um total de 3 treinadores de elite na IA. Umbra não era apenas um elite qualquer, mas pelo menos de nível médio, e com sua habilidade, certamente detectaria Mismagius. A menos que Mismagius tenha permanecido escondida em uma Pokébola o tempo todo. Caim teria que esconder a Pokébola contendo Mismagius em um lugar seguro.
Mas, com a mentalidade infantil de Miss Magius, será que ela conseguiria suportar ficar presa em uma Pokébola depois de ver o mundo exterior? Esse era o dilema de Caim. Caim refletiu por um instante. Posso te levar, mas tem uma condição, disse ele a Miss Magius. Sim, Miss Magius assentiu rapidamente. Quando você conversou com o Slowpoke, você deve ter visto um objeto chamado Pokébolo. Caim pegou uma Superbola. Se você quiser sair, primeiro precisa entrar em uma Pokébola. E como estamos em uma ilha chamada Ilha dos Desafios, há muitos treinadores poderosos observando do lado de fora. Se te tirarmos de lá, pelos próximos dias você terá que ficar dentro da Pokébola até que eu permita que você saia. Pokémon poderosos como Mismagius podiam sair de uma Pokébola se quisessem. Embora a Super Bola fosse um pouco maior, ela não conseguia conter um Pokémon tão forte quanto Mismagius. Caim sentiu que agora parecia um estranho oferecendo doces. Asterisco asterisco fim do capítulo asterisco asterisco. Capítulo 340 Sucesso na decepção. Assim que ele deixar a ilha dos desafios, será como um vasto céu para os pássaros voarem e um oceano imenso para os peixes nadarem livremente. Nesse ponto, com Mismagius ao seu lado, a segurança de Caim poderia estar ainda mais garantida. Contudo, observando a situação atual, parece que essa Mismagius vive aqui há muito tempo e não parece ser capaz de lutar. Se ela for embora, provavelmente só conseguirá intimidar alguns Pokémon de nível muito inferior ou servir como decoração para assustar as pessoas. Ao ouvir Caim mencionar a Pokébola, Mismagius ficou pensativa. Ela sabia que, ao entrar em uma Pokébola, ficaria de certa forma limitada. No entanto, de acordo com as imagens que Slowpoke mostrara, parecia que todos os Pokémon do lado de fora usavam Pokébolas. Bom, depois de pensar um pouco, Mismagius assentiu com a cabeça. Ao ver Mismagius concordar, Caim não pôde deixar de se sentir eufórico, mal conseguindo conter sua expressão de felicidade. Mesmo que Mismagius não pudesse lutar, ela ainda era um Pokémon de nível de Elite, e qualquer Pokémon abaixo desse nível seria derrotado sem qualquer resistência. Contudo, embora Caim fosse compreensivo com Mismagius, ele sabia que, dado seu poder atual, provavelmente seria difícil controlá-la completamente. Quando capturou Topius, convenceu principalmente através da comida e só recentemente começou a controlá-lo com alguma dificuldade. Os treinadores escolhem seus Pokémon, mas os Pokémon também escolhem seus treinadores. Se o treinador não for forte o suficiente, mesmo que capture um Pokémon poderoso, este pode não obedecer às suas ordens. Situações desse tipo não são incomuns. Alien pegou uma Super Bola e mostrou-a para Mismagius. Naquele momento, a Super Bola era o melhor que ele tinha, mas quando partisse dali, planejava melhorar todas as Pokébolas de seus Pokémon para proporcionar a eles um ambiente de vida melhor. Além disso, Miss Magius precisaria de uma Pokébola mais avançada para impedi-la de entrar e sair à vontade. Miss Magius, após ver a Superbola, hesitou antes de tocar delicadamente o botão em seu centro. Imediatamente, uma luz vermelha a envolveu e ela foi capturada lá dentro. Pouco depois, com um clique, Miss Magius foi oficialmente capturada. Ain sentiu um grande alívio. Quando viu Miss Magius pela primeira vez, ele temeu muito que um passo em falso pudesse lhe custar a vida. Mas agora, surpreendentemente, ele a havia capturado. Ainda que isso se devesse em parte à ingenuidade de Miss Magius, o fato de ele tê-la meio convencido era algo que, se cultivado adequadamente, poderia um dia levá-la a lutar sob o controle dele. No entanto, não demorou muito para que a Superbola se abrisse sozinha e, com um clarão de luz vermelha, Miss Magius reapareceu na caverna. Miss Magius inclinou a cabeça, curiosa. O lugar onde ela estivera era muito estranho, embora parecesse uma pequena esfera, o espaço interior era bastante amplo. Acostumada a viver naquela caverna, ela não achava o interior pequeno. A única coisa de que ela não gostou foi a falta de energia concentrada do tipo fantasma dentro da Superbola, o que a deixou desconfortável. Mesmo Giles, bem-vindo à minha equipe. De agora em diante seremos parceiros, seremos amigos, disse Caim com um sorriso. Ele sabia que a Superbola não conseguiria conter Miss Magius, então não se surpreendeu quando ela emergiu imediatamente. Parceiros, amigos, isso é algo que você pode comer? Perguntou Miss Magius por telepatia. A única coisa desconfortável em capturar Miss Magius era que ela realmente não entendia nada e estava sempre fazendo perguntas, algumas tão simples que Caim não sabia como responder. Amigos e parceiros são a mesma coisa. Como eu e o Slowpoke crescemos juntos, pegamos juntos, comemos juntos e dormimos juntos. Estamos sempre juntos, confiando um no outro.
É isso que significa ser amigo, ser parceiro, e você também fará parte disso. Caim tentou explicar da melhor maneira possível, embora Miss Magius provavelmente não tenha compreendido completamente. Mas só de ouvir tantas palavras novas, ela sentiu que era algo incrível. Bom, mesmo sem entender muito bem, isso não impediu Miss Magius de se sentir feliz. Ela estivera ali sozinha por sabe-se lá quantos anos, sem ninguém com quem se comunicar. A chegada de Caim Slowpoke lhe mostrara que existia um mundo vasto e belo lá fora, e agora ela queria sair e explorá-lo também. Finalmente, ela podia sair, e a ideia a entusiasmava. Tomara que ela não fique muito descontrolada quando sair. Caim suspirou interiormente, ele não tinha como controlar completamente um Pokémon de nível de Elite. Miss Magius, vamos embora agora, mas quero lembrá-lo mais uma vez. Quando estivermos lá fora, você precisa seguir minhas instruções. Se eu disser para você voltar para a Pokéball, você deve fazê-lo. Só assim você poderá continuar comendo os deliciosos Pokébocos. Caim usou seu truque mais confiável, comida como incentivo. Ao ver Caim pegar outro Pokébloco, os olhos de Miss Magius brilharam e ela sentiu rapidamente. Espero que você entenda o que isso significa. Caim esboçou um sorriso irônico. Contudo, a empolgação logo superou sua preocupação. Este era um Pokémon de nível de Elite. Se usado corretamente, ninguém abaixo do nível de Elite seria capaz de enfrentá-lo. Ótimo, volte para a Pokéball por enquanto. Eu te liberto daqui a pouco, disse Caim. Miss Magius hesitou, mas acabou assentindo com a cabeça. Então, Caim usou a Super Bola para colocá-la de volta lá dentro. Lento, está na hora de ir. Slowpoke permaneceu em silêncio o tempo todo sem fazer nenhum movimento. A aura de um Pokémon de nível de Elite ainda o envolvia, e sendo do tipo fantasma, era como se fosse seu nêmesis natural. Claro, isso era apenas uma questão de compatibilidade de tipos. Quanto a este lugar, Miss Magius simplesmente se aproveitou do que havia aqui. Os segredos deste lugar são vastos demais, melhor não tocar em nada por enquanto. Podemos morrer sem nem saber como murmurou Caim para si mesmo. Finalmente, Slowpoke conseguiu sentir as coordenadas espaciais que havia deixado para trás. Num instante, ambos desapareceram do local. Suspirar. No entanto, depois que Caim e Slowpoke se teletransportaram para fora, um suspiro ecoou na caverna, flutuando no ar sem uma origem clara. Ao reaparecer ao lado da coluna de pedra, Caim ainda sentia um pouco de medo. Ele quase morreu de susto. Mas desta vez as recompensas foram realmente grandes. Ele havia capturado um Pokémon de nível de Elite, mesmo que não pudesse usá-la em batalhas agora, ela seria perfeita para assustar as pessoas. E ele também havia obtido duas peles crepusculares de qualidade superior, uma delas de qualidade suprema, aquela com que Cain sempre sonhara. Com essa pedra, Mukrow seria capaz de evoluir perfeitamente, e tanto sua qualidade quanto seu poder aumentariam significativamente. Por enquanto, Caim não tinha pressa em evoluir Mukrow. Ele preferia esperar um pouco mais e garantir que sua qualidade atingisse o nível verde escuro. Afinal, ele estava a apenas um pequeno passo de distância e, com sorte, em alguns dias sua qualidade melhoraria. Nesse ponto, com a ajuda da pedra crepuscular de qualidade suprema, ele poderia até mesmo alcançar o nível azul. Asterisco asterisco fim do capítulo asterisco asterisco.